Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque, profeta Abacuque. Profeta Abacuque, que está localizado ali na seção dos profetas menores. Nós vamos ler a nossa Bíblia e mantê-la aberta para fazermos algumas visitas ao texto bíblico. O livro do profeta Abacuque não vai ser difícil de vocês encontrarem, porque eu sei que é a leitura semanal dos irmãos, os profetas menores, Abacuque, Sofonias, Naum. Abacuque é o quarto livro antes do Novo Testamento. A gente vai fazer algumas visitas ao texto, mas para começar a gente vai ler o primeiro verso. Abacuque, capítulo 1, verso 1. Assim diz a viva e eficaz palavra do Senhor. O peso que viu o profeta Abacuque. Grandes mensagens nós tiraremos dessa pequena frase. Vocês já viram aqueles dois tracinhos azuis que tem no aplicativo de mensagem instantânea? Aquilo ali foi uma das grandes invenções da atualidade. Você manda a mensagem para alguém, aí aparece aqueles dois tracinhos azuis, quer dizer que a pessoa recebeu e viu a mensagem. Mas quando você não tem um retorno, quando você não recebe nenhum joinha, que aflição. Ou você faz uma reclamação no saque de alguma empresa e aquela demora para ser atendida. Eu já decorei algumas musiquinhas de cabeça de tanto tempo que a gente fica ali aguardando para ser atendido. Então nós sabemos o tanto que isso é ruim, né? A demora na resposta ou não a resposta de alguém. E quanto maior for a urgência, maior será a nossa angústia e a nossa aflição. Pense no caso, você que é pai e mãe, de o seu filho levar uma queda e chegar ao ponto de fraturar um membro, um braço, uma perna. Aí você liga para o seu marido ou para a sua esposa e não tem um retorno, ela não atende ou não responde as mensagens. Você vai ficando cada vez mais chateado e muitas vezes, dependendo da situação, você pode até se irar com aquela situação. É o que acontece com o profeta Abacuque e o que pode acontecer conosco também nas nossas orações. Nós oramos com o propósito de que Deus responda às nossas orações. O profeta Abacuque, no seu livro, relata um impasse que ele tem, de certa forma, com Deus, porque ele ora e Deus não responde às suas orações. Daí, a sua oração vai se tornar um diálogo com Deus, porque Deus demora, mas quando ele responde, não é da forma que Abacuque queria. Então, o tema da nossa oração, da nossa reflexão, é a oração de Abacuque, né? Nós temos aqui o livro de Abacuque, um dos maiores escritos no quesito profundidade do século VII a.C. Esse pequeno livro, ele tem estudo, meus irmãos, para muito tempo, mas eu vou me segurar aqui para a gente falar apenas sobre algumas lições que são importantíssimas para nós nos dias de hoje. Abacuque foi contemporâneo de dois outros profetas menores, Naum e Sofonias, os que fazem limites aí com a sua literário, com o seu livro, e um grande profeta chamado Jeremias. São considerados menores, Abacuque, Naum, Sofonias, não pela sua importância, mas simplesmente pelo fato de ter deixado menor quantidade de escritos para nós. Então, Abacuque, por exemplo, deixou somente 3 capítulos, totalizando 56 versos, mas como eu disse, ele traz grandes lições para nós. Inclusive, é muito atual, pertinente aos dias em que vivemos, pois nós vamos tirar também uma lição aqui da atualidade da Bíblia. Nós podemos até dizer que a Bíblia é mais atual do que o jornal que sairá amanhã. O nome Abacuque, meus irmãos, ele significa abraço. O professor Saião, sempre que ele vai falar sobre Abacuque num culto, ele fala assim: quando você terminar o culto, você pode dar um Abacuque no seu irmão, que não é o nosso caso aqui hoje, visto que a gente está num cenário de pandemia. Mas por que a suposta tradução de Abacuque para
abraço, visto o momento que aquele povo vivia. Era um momento de muita dor, muita tribulação, e suponhamos que o povo necessitava de um abraço aconchegante, confortante de Deus. Daí o nome Abacuque significar abraço. Nós não sabemos muito sobre esse profeta. A Bíblia não fala muito além de Abacuque, a não ser o que o seu próprio livro nos traz. Sabemos que ele era um homem encharcado de um senso de justiça e que era um homem com uma fé viva, vigorosa, e ele também era muito sensível ao Senhor. Irmãos, esse livro de Abacuque, ele se passa num momento um tanto difícil para a nação de Judá, quanto para o próprio profeta. Primeiro, o Reino do Sul, local alvo dos escritos de Abacuque, enfrentava sérios problemas sociais e religiosos. Havia uma grande crise política naquela nação. O povo havia se afastado dos ensinamentos da lei e se tornava cada dia mais impiedoso, egoísta, idólatra. Então eles agiam como se Deus não existisse. Houve um grande crescimento na diferença social da nação. Imperou ali a violência, a desordem, houve fome, miséria. As classes mais baixas matavam, roubavam, se prostituíam, a fim de ter o que comer. E segundo, havia uma iminente ameaça de invasão por parte dos caldeus, conhecidos como babilônicos. Havia a ameaça de Judá ser invadido e tomado por esse povo. Os babilônios eram uma nação cruel, perversa, e que estava em um momento de ascensão. Eles vinham tomando sistematicamente nação após nação e os tornando cativos. Inclusive, os dois grandes impérios daquela época, a saber, a Síria e Egito, sucumbiram à invasão babilônica. Agora, o reino de Judá está ameaçado por essa grande potência que é um povo cruel, maldoso e impiedoso. Então, é neste contexto que profetizava o profeta Abacuque, fazendo com que esse homem, como eu, como você, sofresse e sentisse na pele tudo o que estava acontecendo. Então, Abacuque, ele estava aflito, atônito, o seu senso de justiça, como a gente falou antes, o perturbava, fazia com que ele não conseguisse ficar calado diante da iniquidade e da imoralidade daquela nação. Sua angústia é notada em todas as suas palavras. Ele está completamente insatisfeito com tudo o que vê e sofre ainda com a iminente invasão inimiga. Abacuque sabe do que são capazes os caldeus, os babilônios. Ele conhece a sua crueldade e a sua impiedade, porque ele conhece tudo o que Deus já havia revelado sobre essa nação. Ele era um profeta, afinal. É neste cenário que está fixado o livro de Abacuque. E a nação de Israel, inclusive o reino de Judá, era acostumado com os profetas. O profeta era alguém escolhido por Deus para levar uma mensagem de revelação para o povo, a fim de que eles se comportassem melhor, ou se voltassem para Deus, ou talvez se arrependessem dos seus pecados, se fosse o caso. Os profetas também falavam a respeito do futuro da nação, apesar desse não ser o ponto principal, o trabalho principal de um profeta, mas acontecia também dele falar sobre o futuro. Eram comuns as palavras: veio ao profeta Jeremias a palavra do Senhor dizendo, ou veio a palavra do Senhor a Elias. Contudo, no livro do profeta Abacuque, não temos essa sentença da parte de Deus. Aqui a gente vê o caminho inverso. Nós vemos o profeta indo até Deus. De todos os escritos proféticos, Abacuque se destaca por essa singularidade. Então, ao contrário de uma sentença definitiva de Deus, nós encontramos nesse pequeno livro um diálogo, uma conversa com Deus. E Deus, por sua vez, demora, mas responde o profeta de acordo com a sua soberana
vontade. A fala de Abacuque se torna, meus irmãos, a fala de um povo, não somente a fala sua, mas do povo remanescente, dos fiéis de Judá, visto que o cenário era uma desordem total. Ou seja, ele representava o pensamento dos piedosos daquela época, que se esforçavam para entender os caminhos e os desígnios do Senhor. Então, para nós hoje, esse livro é direcionado aos salvos em Cristo Jesus, que tentam compreender os acontecimentos, muitas vezes, ao nosso olhar humano, estranhos ao nosso Deus. Um Deus de amor que permite a maldade no mundo? Um Deus justo que permite a injustiça? Como pode isso? É sobre isso que esse pequeno texto fala, o texto de Abacuque. Um breve esboço desse livro seria o seguinte: primeiro, uma queixa de Abacuque, uma oração, por que a iniquidade daquela nação está impune? Segundo, Deus responde, o castigo para essa nação pecaminosa virá através das mãos dos babilônios, dos caldeus. Depois, terceiro, outra queixa de Abacuque, como Deus, sendo justo, usa uma nação pagã para castigar Judá. Complicado. E depois Deus responde, dizendo que os babilônios também serão castigados e a fé do povo fiel será recompensada. O livro termina com uma oração de Abacuque em forma de salmo, que diz mais ou menos o seguinte, que Deus haja como antes agiu, e em seguida há uma belíssima confissão de fé e gozo da parte do profeta. Como eu disse, para a gente segurar a Bíblia aberta, a gente vai ler o capítulo 1, do verso 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Até quando, Senhor, clamarei e não escutarás? Ou gritarei a ti violência e não me salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há contendas e o litígio é comum. Por causa disso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo, de modo que a justiça é pervertida. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos. Admiráveis porque realizo em vossos dias uma obra que não acreditarias quando lhe fosses contada. Estou levantando os babilônios, essa nação feroz e impetuosa que marcha sobre a terra de ponta a ponta para se apoderar de suas moradas alheias. Ela é terrível e espantosa, o seu juízo é a sua dignidade, ela vem de si mesma. Os seus cavalos são mais rápidos do que leopardos e mais ferozes do que lobos à noite. Os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte, os seus cavalos vêm de longe, voam como a águia que se apressa para devorar. Eles todos vêm com violência à sua vanguarda e rompe como o vento oriental, afundam os cativos e juntam-os como areia. Debocham dos reis e zombam dos príncipes, riem de todas as fortalezas, pois as tomam fazendo rampas de terra. Então passam com ímpeto de vento e vão adiante. Eles, porém, são culpados, estes cujo Deus é o próprio poder. Vale a pena lembrar, meus irmãos, o ofício de um profeta na Bíblia. É algo normalmente relacionado à reparação de um caos. Como já falamos, as estruturas humanas, elas podem se corromper de tal modo que Deus levanta um profeta para trazer sua mensagem e o seu juízo sobre aquela nação. Ou seja, a política está infestada de corruptos e homens que agem em benefício próprio. A justiça não é justa. A fé e a instituição religiosa estão comprometidas. Os ideais sociais, o pensamento da sociedade naquela época estão pervertidos e o pecado rolava solto. Por acaso, vocês conseguem enxergar alguma semelhança com os dias atuais? Aí Deus levanta um profeta para pôr ordem na sua casa. Alguém que surge em um determinado momento
Ao contrário dos sacerdotes e levitas que foram constituídos por Deus desde os livros de Êxodo e Levítico, os profetas normalmente são aqueles que não queriam ser profetas. Estavam ali de boa, cuidando do seu rebanho, do gado do seu pai ou lavorando. E Deus os chama para determinada missão. No caso de Abacuque, nós não sabemos com certeza, mas tudo indica que ele era um levita do templo, visto que tinha conhecimento de escrita e de música, porque nesse pequeno livro há 2 orações em forma de salmo e orientação ao mestre de música. O fato é que Abacuque era um profeta em uma época de caos social, político e religioso. O livro de Abacuque começa, meus irmãos, contrariando todos os escritos proféticos. Há uma sentença, o peso de Deus revelado a Abacuque. Mas quando a gente olha, a gente não vê o peso. Pelo contrário, a gente vê Abacuque questionando a Deus. E o título, que tem esse texto é Peso Revelado ao Profeta Abacuque. Por que peso? Porque era algo duro, algo pesado, uma sentença da parte de Deus para o profeta naquela época. Aos olhos da sociedade, era difícil aceitar aquela realidade. Então nós tiramos algumas lições com o profeta Abacuque, que antes de tudo era um homem, como eu, como você. O verso número 2 é um grito, literalmente um berro. Se você pudesse ouvir essa frase, acredito que ela doeria aos nossos ouvidos. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu me ouças? Até quando gritarei a ti, Deus, violência, sem que tu tragas salvação? Mesmo sendo temente a Deus, Abacuque se sentiu abandonado. Sua fé estava ameaçada. Em todo tempo, Deus não respondia. Era como se Deus não ouvisse as suas orações. Até que, de forma angustiante, ele grita a plenos pulmões: até quando, Senhor? Essa postura de Deus, meus irmãos, diante de momentos difíceis, não é uma novidade e uma exclusividade do profeta Abacuque. Temos relatos de Deus agindo dessa forma em vários pontos da Bíblia, principalmente com o salmista Davi, que era um poeta. Ele soube nos retratar isso claramente nos teus salmos. Um exemplo é o Salmo 13, verso 1 e 2. Nós podemos ler e sentir ignorar a Deus ignorando Davi. Palavras do profeta Davi no verso 1 do Salmo 13. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Davi, no momento de luta pessoal, ministerial, no seu governo, se sente distante de Deus, sem resposta às suas orações e às suas necessidades. O Senhor parecia tê-lo abandonado e demorava muito para se voltar para ele. O desespero então bate à porta de Davi, que mostra a sua insatisfação, tanto neste salmo como em inúmeros outros. Deus também demora a atender clamores de outros homens, tal como Etã. Vemos isso no Salmo 89. Até quando, Senhor, acaso te esconderás para sempre? Arderá tua ira como fogo? Lembra-te de quão breves são os meus dias, ó Deus. Por que criarias de balde todos os filhos dos homens? Aqui nós podemos notar, meus irmãos, que o tempo de silêncio de Deus pode ser tão grande que a pessoa, no caso o profeta, vai achar que vai morrer antes de ouvir Deus responder às suas questões, às suas preocupações. Senhor, eu sou passageiro nessa terra. Minha vida é curta, os meus dias estão contados. Será que o Senhor não vai mais ouvir as minhas orações? O Senhor não vai mais falar comigo? Assim como Deus fez silêncio, a dor e o sofrimento de Abacuque pode acontecer conosco. Na sua angústia, meus irmãos, você ora, espera que Deus responda. Não é para isso que a gente ora? Mas o tempo passa e nada acontece. É como se Deus virasse as costas para você ou tapasse os ouvidos. Justo agora, no momento mais difícil,
Deus resolve me ignorar, tapar os ouvidos às minhas preces. E o desespero bate à porta do seu coração. Foi assim que o profeta Abacuque entendeu aquele momento. Então, tal como uma gota pode transbordar um copo que está cheio, alguma coisa acontece e Abacuque não aguenta. Ele grita e interroga: por que não me ouve, Senhor? O Senhor não diz nada. O silêncio de Abacuque, o silêncio de Deus perturbava o coração de Abacuque. E para piorar, a aflição daquele homem, daquele profeta, só aumentava, pois Deus, além de não responder às suas orações, o fazia ver a iniquidade e o erro. A segunda aflição do profeta era essa: a aflição pelo pecado do povo. Verso 3: por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo o lado. Além de não responder suas orações, Deus só piorava a situação e o estado emocional do profeta Abacuque. Ele questionava: Deus, por que me mostras tudo isso se não me ouves? É algo como se o profeta preferisse viver na ignorância. Onde ele olhava, havia violência, imoralidade e pecado. Estava nos palácios, no templo, nos negócios. A religião estava fraca e o povo estava distante de Deus. Era muito comum o povo se aproximar de Deus quando havia um rei temente ou se afastar quando era um rei impiedoso. O último rei, o rei Josias, ele havia feito uma reforma religiosa que conseguiu aproximar o povo de Deus. Mas com sua morte em uma batalha, tentando ajudar os egípcios contra os caldeus, numa batalha chamada Siquém, né? no vale, o rei Josias morre, assume um rei chamado Jeoaquim, que não era temente a Deus. Por isso, o povo agora se afasta e vive um verdadeiro caos social. A injustiça imperava naqueles dias. O verso 4 nos vai mostrar o entendimento do profeta Abacuque daquele cenário. Olha o que diz o verso 4. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. O que está acontecendo aqui nesse momento? Os juízes eram corruptos, davam sentenças injustas que favoreciam os mais ricos em detrimento dos pobres. Era um jogo de compra e venda, de contratos, licitações. Irmãos, o cenário era tudo, menos um cenário que representava o povo de Deus. A lei estava no lixo, e o que Abacuque quer dizer quando ele usa esse termo lei, é algo que vai além dos nossos conceitos, do nosso ordenamento jurídico. É tudo aquilo que Abacuque foi ensinado como correto, desde criança. A lei eram os ensinamentos dados aos profetas, os mandamentos de Deus escritos na Torá, o livro sagrado, o que regia a nação como um todo, inclusive o rei deveria estar debaixo dessa lei. Abacuque via sua fé indo por água abaixo. A lei era a revelação de Deus sobre ele mesmo e o que ele queria para o povo. E o povo não estava mais nem aí para isso. Abacuque tem a impressão de que o seu livro sagrado de mais nada valia. Por isso, tanta corrupção, morte, violência. E sempre que o povo começava a agir dessa forma, Deus intervia para colocá-los no eixo. Mas aqui, no livro de Abacuque, Deus não fazia absolutamente nada, a não ser silêncio. Abacuque então estava aflito pelos pecados do povo. O que nós aprendemos, meus irmãos, nesses primeiros versos, é que muitas vezes, diante do caos e de nossas necessidades, Deus fará silêncio. É por isso que podemos achar que tudo o que nós aprendemos aqui na palavra de Deus
às vezes, ao nosso olhar, num primeiro momento, pode não fazer mais sentido. Pois onde está Deus? Deus onipotente, onipresente, onisciente? E mais, o Espírito que habita em nós nos revela o pecado nosso, do mundo, a iniquidade de todos. Vemos que esse modelo de vida pecaminosa está tão normal que eles agem como se Deus não tivesse vendo, como se Deus não existisse. Nós podemos até questionar por que de tanta gente incrédula está prosperando, enquanto nós, que estamos guardando os ensinamentos de Deus em nosso coração, nós somos atacados em nossa fé e nós vemos os nossos valores sendo derrubados um a um em favor de um conceito, entre aspas, politicamente correto. Vendo o mundo indo de mal a pior, leis que são aprovadas todos os dias, que favorecem o aborto, legalização das drogas, ideologias de gênero. Como nós, cristãos, ficaremos diante desse cenário? Vivemos uma crise interna muito grande. Precisamos de uma resposta de Deus, porque nós sabemos que tais questões aborrecem o coração de Deus. Por que Ele não faz nada? Mas o que nós veremos aqui agora, a partir do verso 5, pode surpreender você. Abacuque, de forma sincera, leva suas queixas para Deus, esperando ouvir de Deus alguma solução. Mas, quando Deus resolve a responder a Abacuque, o que estava ruim parece que ficou pior. A resposta de Deus não era bem aquela que ele esperava. Olha a resposta de Deus ao clamor de Abacuque. Capítulo 1, verso 5 em diante. Olhem as nações, contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo que não creriam se lhe fosses contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são ferozes, mais velozes que os leopardos e que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento no deserto, e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riam de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas a conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem. Homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. A forma que Deus iria usar para tirar a impureza daquela nação seria um castigo terrível. Deus demorou a responder o clamor de Abacuque. E a resposta, meus irmãos, não veio como uma vitória com sabor de mel. O verso número 5, ele nos diz que eles precisariam ver para acreditar, pois se alguém contasse, eles não acreditariam. Era algo inimaginável Deus entregar o povo nas mãos de uma nação tão perversa. Por isso Deus não falou nada. Por isso Deus ficou em silêncio. Ele esperou até o momento do castigo para que eles vivessem e vissem com seus próprios olhos. Olhem e pasmem. Nos dias de vocês eu farei algo que não creriam se lhes fosse dito. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Os babilônios eram uma nação que estava no seu apogeu, derrubando reinos, escravizando povos. Um comentarista vai dizer o seguinte: os caldeus, que eram os babilônios, eram uma nação amarga e apressada, uma nação selvagem, uma nação ameaçadora, dominada por impulsos violentos, que sem pensar cometiam ações terríveis. Não havia leis para aquele povo. Este é o povo
que Deus usaria para castigar a nação de Judá. O que nós aprendemos com essa resposta de Deus, meus irmãos, é que ele não está dormindo ou de ouvidos tapados. Deus sabe melhor do que nós mesmos. Muitas vezes nós não suportaríamos saber os planos de Deus. Então ele deixa para nos mostrar já quando for a hora. Somos aconselhados a esperar o tempo de Deus, pois há tempo certo para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3 diz que tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nada acontece antes ou depois da hora. Outra lição que nós aprendemos nessa segunda parte do livro é que nem sempre a resposta de Deus vem como a gente espera. Abacuque não gostou nada do silêncio de Deus, mas gostou menos ainda da sua resposta. Ele pensou mais ou menos o seguinte: poxa Deus, o Senhor nos tira do fogo, mas nos joga na brasa? Olha a segunda fala do profeta nessa conversa com Deus. Senhor, o Senhor não é desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morres. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo? Ó rocha minha, determinaste a ela que aplicaste castigo, teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Por que podes tolerar a maldade? Por que toleras então esses perversos? Por que ficas calados enquanto os ímpios engolem os que são mais justos que eles? Aqui parece que o remédio era pior do que a própria doença. Mas os caminhos do Senhor, meus irmãos, são insondáveis ao nosso coração. E o que parece ser ruim, no primeiro plano, faz parte de algo maior. Existe um ditado popular que diz o seguinte, você pode completar aí na sua cabeça: não há nada tão ruim que não possa piorar. E quando Deus está exercendo juízo sobre o seu povo, ou sobre alguém, somente Deus sabe até onde ele vai. Abacuque não compreende como Deus, sendo justo, permite que uma nação sem o menor senso de justiça pode ser usada para punir o seu próprio povo. Como assim? Há uma indignação muito semelhante à nossa. Como nós, cristãos, muitas vezes vemos o mal triunfar e exercer juízo sobre nós. Muitas vezes nós não entendemos isso. E a resposta é: Deus está no controle dessa situação. E Ele é o soberano. Nós só enxergamos até onde a nossa vista alcança. Mas Deus olha o todo. Mesmo assim, o profeta reluta em aceitar, porque ele não consegue entender Deus, sendo bom, sendo justo, aceitar uma nação impiedosa, exercer juízo sobre uma nação mais justa do que eles. Então ele reluta, mas não porque ele é rebelde ou praticante de algo que a Bíblia condena, que é a murmuração. Abacuque não está murmurando. Abacuque reluta porque ele conhece a Deus e sabe que ele é um Deus bom e não tolera o mal. E quando Abacuque olha para os caldeus, a única coisa que ele vê é a maldade. E conhecendo a fama daquele povo, ele sabia que não sobraria pedra sobre pedra. Verso 14 e 15 diz: tornastes os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. Esses ímpios puxam todos com anzóis, apanham-nos em suas redes e nelas os arrastam. Então se alegram e exultam. Abacuque sabia que ninguém seria poupado. Ímpios e justos seriam castigados. A comparação com peixes aqui faz uma alusão à pesca de arrasto. Essa pesca, ela leva todos os peixes indiscriminadamente. Todos, ao chegar na areia, estão sendo subjugados à morte. E quando aquele povo chegasse, a morte chegaria junto, inclusive para os mais piedosos. Então, é justa a queixa de Abacuque. Não dá para entender como os bons pagarão pelo erro dos maus. Contudo, meus irmãos,
o Senhor tem os seus desígnios guardados em laços de perfeição, e tudo o que ele faz é bom. Abacuque diz que vai se assentar num lugar isolado de vigia e aguardar como um sentinela para ver a resposta de sua queixa. Quando o Senhor diz para ele escrever aquela visão, para que quando ela se cumprisse, todos soubessem. E ele disse no capítulo 2, no verso 4, o ímpio, Deus dizendo, o ímpio está envaidecido com seus desejos, e esses desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Irmãos, essa afirmação, sentença emblemática, ela nos traz à luz o que o justo precisa entender. Que realmente os olhos humanos podem não ver solução ou até mesmo enxergar a morte. No caso de Abacuque, ele sabia que com a chegada dos caldeus, a morte era certa. Mas Deus afirma nessa passagem que é Ele quem salvará o seu povo. E que precisariam confiar verdadeiramente nessa verdade e nelas viver abraçados ou agarrados. O comentário bíblico da Bíblia de Estudo NVI traz a seguinte nota sobre esse verso. Tendo em vista a revelação da parte de Deus de como e quando Ele está operando, o seu povo deve esperar com paciência e viver pela fé, confiando no seu Deus, que é o soberano. Deus traz uma palavra de paz e esperança agora. Mostra que realmente não há o que eu ou você possa fazer para se salvar. O povo irá passar pelo castigo, mas que em Deus eles teriam salvação. Então, após tranquilizar o profeta, dizendo que sabia do pecado dos ímpios, ele assegura-lhe a salvação. Deus agora começa a julgar os ímpios, pois essa era a outra queixa de Abacuque. Ele nos diz nos versos a seguir, capítulo 2, verso 9 ao 20, diz: Ai daqueles que obtêm lucros injustos para sua casa, para pôr o seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida, pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do amadeiramento contra você. Ai daqueles que edificam uma cidade com sangue e estabelece com crime. Acaso não vem o Senhor dos exércitos, que o trabalho dos povos seja para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado, para contemplar-lhe a nudez e a vergonha. Beba bastante vergonha, em vez de glória. Sim, beba você também e se exponha. A taça da mão direita do Senhor lhe é dada. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará e você ficará apavorado com a destruição de animais que você o fez, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor ou um ídolo de madeira que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia na sua própria criação, fazendo os ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou a pedra sem vida, acorde. Poderá isso dar alguma orientação? Está coberta de ouro e de prata, mas não respira. Mas o Senhor, o Santo Deus, está no seu santo templo. Diante dele fiquem em silêncio toda a terra. Haverá um dia, meus irmãos, e esse dia chegará, em que Deus julgará todas as nações. E como ele mesmo disse, ai daqueles que não foram tementes ao Senhor. O juízo de Deus chegará mais cedo ou mais tarde. Por isso, arrependam-se todos os corruptos, os que praticam a iniquidade, os que vivem debaixo do pecado, porque desses o Senhor não terá misericórdia. Para terminar,
vamos ver o resultado desse diálogo no capítulo 3, que é uma oração, uma forma de poesia e salmo. Aqui nós vemos claramente a diferença entre uma queixa sincera e uma murmuração. Abacuque aceita os desígnios de Deus e clama por seu favor. Diz que Deus cumpra os seus propósitos, apesar da dura realidade a qual eles se referem. Esse salmo de Abacuque mostra o coração de um homem transformado e crente. Ele sabe a capacidade de Deus e como Deus age ao punir o seu povo. Mesmo assim, ele clama que seja feita a sua vontade. Capítulo 3, verso 2. Senhor, eu ouvi falar da tua fama. Eu temo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo, mas em tua ira, lembra-te da misericórdia. Senhor, eu sei o tanto que o Senhor pode ser duro ao castigar o seu povo. Faça de novo, castigue o seu povo, mas tenha misericórdia de nós. Não seria fácil, meus irmãos, mas Abacuque sabia que Deus haveria de derramar juízo sobre a nação de Judá. E mesmo com muito medo, ele esperaria com paciência por aquele dia, sabendo o dia em que o Senhor pioraria a situação de Judá. Mas ele também sabia que os ímpios teriam o seu castigo. E ainda pior, o texto diz que quando Deus fosse castigar os caldeus, Abacuque estaria de joelhos enfraquecidos de temor, pois não haveria misericórdia. E o dia do juízo desse povo, o próprio Deus o faria. Enquanto Abacuque ora a Deus para exercer juízo sobre o seu povo, pedindo misericórdia, ele sabe que o mesmo castigo seria derramado sobre os ímpios, mas sem misericórdia. O coração sincero de Abacuque agora brilha como um diamante no final desse capítulo. Ao mostrar o que ele havia aprendido, ele aprendeu a lição da fé. Reconhece que Deus é quem tudo faz. Os versos 17, 18 e 19 do capítulo 3 traz uma lição tremenda que nos ensina como regozijar-se nas tribulações. Verso 17, 18 e 19 do capítulo 3. Olha que sentença maravilhosa. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, o castigo viria e tudo era incerto. Abacuque não tinha certeza sobre muita coisa, a não ser o que Deus já havia lhe dito, que o castigo viria e que eles seriam poupados, apesar. Como seria a vida durante o cativeiro? Era uma incerteza. Quanto tempo duraria? Como seria após a destruição dos babilônios? Para onde nós iríamos? Tudo era incerto. Hoje você pode estar se perguntando como vai ser o resto do ano de 2021? Como chegará a nós essa vacina daqui a tanto tempo? Quanto tempo mais teremos que suportar o convívio com esse vírus? Será que vai ter uma cura final? E a recessão econômica? Como ficarão os microempresários? Quantos parentes, amigos nós vamos perder? Nós não sabemos. Tudo é incerto. Mas a pergunta que nós temos que fazer não são essas, e sim em quem nós vamos confiar. Abacuque sabia da soberania de Deus e que ele era a sua força. Só Deus poderia colocar os seus pés num lugar seguro em meio a tanta dificuldade. Deus poderia lhe garantir a salvação. Nós precisamos, irmãos, não olhar para as incertezas, para as dúvidas, mas nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. O único que nos dá garantia de vida plena, de vida abundante, apesar do sofrimento e da maldade no mundo. Em Mateus capítulo 11, nós vemos
que tudo agora está sob o domínio, sob o controle do nosso Senhor Jesus Cristo. Palavras do próprio Senhor Jesus, Mateus capítulo 11, versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão Ele, o próprio Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho se quiser revelar. Hoje Cristo se revela a mim e a você. De forma que nós somos guardados por essa misericórdia. No dia do juízo, você, eu, que somos filhos de Deus, teremos parte da misericórdia de Deus. Nós estamos guardados e salvos por Cristo. E mesmo que nós não tenhamos nenhuma resposta para as perguntas feitas agora há pouco, nós temos a certeza da salvação em Cristo. Pois ela é garantida por Ele, mediante a fé. Pois não é verdade que nós lemos? O justo viverá pela fé? A garantia disso, meus irmãos, é que quando nos tornamos filhos de Deus, nós jamais voltaríamos a ser escravos do pecado. O jugo desse mundo não será mais o nosso jugo. Disse Jesus: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo, ele é suave, o meu fardo é leve. Então, ainda que a figueira não floresça, nem haja alimento nos campos, ou que a economia mundial falhe, ou que nós percamos e parentes, ou que nós possamos ser atingidos por essa ou aquela aflição, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Algumas aplicações. Primeiro, Deus está no controle de tudo. Nada, meus irmãos, nada escapa às suas mãos. Inclusive a maldade do mundo está atrelada aos desígnios de Deus. A palavra de Deus diz em Lucas, capítulo 12, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescenta: portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, quanto ao que beber. Não são os próprios corpos mais importantes do que o que vestir? Observem os corvos, eles não semeiam nem colhem, não têm armazém nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que os pássaros. Deus é que vai cuidar de vocês, Deus é que vai cuidar de nós. Os desafios que enfrentamos hoje, seja ele na nossa saúde, seja ele no cenário político, nas crises que afetam os nossos princípios cristãos, eles não estão fora do controle e da gerência daquele que tudo governa. A poderosa mão do Senhor é maior do que os nossos problemas. Os que se acham acima da lei, ou os que vivem conforme a sua própria vontade, goste eles ou não, estão debaixo do governo de Deus. Segunda lição: o salvo não está blindado contra problemas e perseguições. Jesus nos alerta que por causa do seu nome nós seríamos perseguidos, pais ficariam contra os filhos, filhos contra os pais, e que o mundo seria cenário de aflição. Engana-se quem busca a Deus para não ter problemas. Mas feliz é aquele que conhece a Deus e segura nas suas mãos durante a tempestade. É como a história de uma menina pequena, sentada no saguão de embarque do aeroporto, sozinha, apenas um foninho de ouvido, um celular, uma mochila. Vem alguém, pega aquela criança, conduz até a sua poltrona, o seu assento no avião, aperta o cinto, faz um tchauzinho para ela, deixa ela sozinha. O avião pega voo e lá pelas tantas, uma turbulência, daquelas que ateu se converte no ato. Chama Jesus como se fosse amigo íntimo. E aquela criança só olha e continua o seu joguinho no celular. Para espanto do resto dos passageiros, aquela criança não esboça nenhum medo além do comum. Aí uma pessoa vai para ela, a senhora do lado, e fala: filha,
Mocinha, você não ficou com medo? Preocupada, né, com a situação da criança? A criança olha, dá um sorriso para a senhora e fala: fiquei. Mas eu conheço o piloto. Ele é o meu pai. A diferença, meus irmãos, é que nós passaremos por tribulação, por turbulência em nossas vidas. O que vai fazer a diferença é se você conhece e confia no piloto, naquele que governa todas as coisas. Terceiro, Deus responde às nossas orações. Talvez não quando nós queríamos e nem como gostaríamos, mas Deus jamais vai tapar os ouvidos aos seus filhos, aos justos. Jesus nos garante que tudo quanto nós pedirmos ao Pai em seu nome, sendo da sua soberana vontade, Ele nos fará. Então, não ache que a sua oração está sendo em vão. Ore sim. Ore pelo seu filho nas drogas, ore pela conversão da sua família, ore pelo enfermo, mas espere com paciência no Senhor. Aceite a resposta quando ela vier e como ela vier, pois assim se espera que haja um justo. Por último, Deus julgará todas as nações e terá o triunfo final. Deus julgará aquele que se levanta contra ele. Deus julgará aquele que hoje cria ideologias para destruir a família. Eles não precisam aceitar essa verdade. Não precisam aceitar que o aborto é um assassinato. Eles não precisam aceitar. Mas haverá o dia que eles serão julgados por isso. Haverá um dia em que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E neste dia, meus irmãos, ai daqueles que zombaram do Evangelho, ai daqueles que taparam os ouvidos para o anúncio da gloriosa mensagem de Cristo. O profeta Abacuque entendeu sinceramente essas verdades. Assim, ele pode cantar e ensinar um cântico novo, uma poesia que perdura por mais de 2000 anos, servindo de esperança para todos os que cantavam e meditavam em suas palavras. Eu convido a você a repetir essa oração comigo, em uma só voz. Vai ser projetado. Abacuque capítulo 3, versos 17, 18 e 19. Vamos juntos? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos. Eu me alegrar, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar em lugares muito altos. Que o Senhor nos auxilie nesse momento de grande tribulação e incertezas. Curve a sua cabeça. Senhor, tal como os seus profetas, os seus ungidos oraram, nós oramos. Ouça o nosso clamor. Nós estamos confiantes na tua resposta, mas nós não sabemos como e quando ela virá. Mas se fazer, ó Deus, a sua vontade, não tardes em nos responder. As pessoas têm morrido por causa dessa doença terrível que assola o mundo. Os cristãos estão sendo perseguidos em todo o mundo, inclusive no nosso país, através de ideologias, através de coisas que nós sabemos que entristecem o teu coração, e muitas vezes nós podemos achar que o Evangelho não vale nada, porque as pessoas não valorizam ele. Mas a tua palavra, viva e eficaz, nos traz à memória, ó Deus, que o Senhor há de triunfar. Ensina-nos, ó Deus, a ter paciência e confiar no Senhor. Ajude os temerosos
que não precisam ter medo, porque o Senhor é com eles. Ajuda-nos, ó Deus, com os nossos familiares que estão enfermos, com os nossos amigos que estão nos hospitais, os nossos irmãos em Cristo, ó Deus, que estão padecendo por diversos motivos. Muitos que nós nem sabemos, mas o Senhor conhece o íntimo de cada um e sabe a necessidade, ó Deus. Traga refrigério, traga paz em dias de luta. Acalme o coração e a alma daqueles que estão aflitos, ó Deus. Eu peço ao Senhor, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que nos garante que nós viveríamos pela fé, e eu acredito nessa verdade. Esses que estão aqui sentados, ouvindo a Tua palavra também, agarrados nessa verdade, ó Deus, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar,